Oi, gente, mais uma vez, eu aqui, Érica Caldas. Um prazer estar com vocês no podcast Ausculta da Faculdade Zarnes de Medicina de Itumbiara. Hoje é o terceiro episódio que a gente vai falar sobre o sistema de saúde pelo mundo e hoje nós vamos falar sobre a Índia. E eu trago aqui comigo, nessa bancada maravilhosa que está aqui, a Alexia, que é do 12º período de Medicina, a Maraísa e a Vitória, que são minhas alunas do 5º período de Medicina, que é a disciplina no qual a gente está desenvolvendo esse podcast, essa série de episódios. Então, eu quero que vocês se apresentem, falem de vocês, fiquem à vontade. O podcast é nosso. Pode se apresentar. Boa tarde, gente. Meu nome é Alexia, sou aluna do 12º período aqui da Faculdade Zarnes. E eu tive uma experiência de intercâmbio, no ano de 2022, na Índia, na cidade de Delhi. E vim hoje para poder complementar o trabalho das meninas. Queria, inclusive, agradecer o convite e o espaço. Muito obrigada. Meu nome é Maraísa, sou estudante do 5º período de Medicina. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema de saúde da Índia. A gente vai tirar algumas dúvidas, alguns questionamentos, o que é verdade, o que não é, né? O que é fake news, o que é só notícia. E é isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória Fernandes. Atualmente eu estou cursando o 5º período aqui da Faculdade Zarnes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, professora. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente, Alexia. Eu tenho certeza que a sua prática vai fazer total diferença no nosso trabalho. E obrigada a você, ouvinte, por estar aqui com a gente, escutando, a toda a turma que está se dedicando a esse trabalho. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, na Índia, os serviços de saúde eles são caracterizados por ser um sistema misto. E aí eu quero saber como que é estruturado esse sistema na Índia. Tá. O sistema de saúde da Índia ele é estruturado tanto quanto privado, quanto no público. A gente tem mais, lá eles têm mais sistema privado. Sim, o governo ele vai ter tanto hospitais e clínicas, privadas e públicas, igual a Maraísa falou, só que lá eles privam mais essa parte privada, essa parte que tem uma grande presença de hospitais, que vai depender da região, unicamente. Tipo assim, uma região que você tem, região urbana, ela já vai ter um maior centro, para esses hospitais e clínicas, que vão ter uma maior preferência, diferente de uma região rural, que é mais precária esses serviços. Por isso que tem essa preferência. Como eu estava conversando com as meninas ali fora, o que eu pude perceber é que na Índia, realmente, acho que eles não têm o SUS, igual a gente tem aqui, que a gente, inclusive, deveria valorizar mais. Lá a gente percebe que nas clínicas privadas, nos grandes hospitais, eles têm partes direcionadas à saúde pública, que o governo não custeia 100%. Pelo menos nos locais que eu tive o prazer de estar, eles não custeiam 100%. Eles dão uma ajuda, de mais ou menos uns 80%, 70%. E aí, para a questão de ambulância, e a gente vê nos hospitais mesmo a diferença dos locais, até dos alojamentos, das enfermarias, das UTIs, que estão sendo custeadas parte pelo governo. A gente vê até uma diferença mesmo no tratamento dos médicos em questão desses pacientes. É nítido, a gente consegue perceber. Sim, e durante o seu intercâmbio, você percebeu que o sistema de saúde tem uma comparação com o que a gente está acostumado aqui, além dessas diferenças que você viu? Por exemplo, o que eu pesquisei muito e vi, que lá tem mais médicas, mulheres, que elas são desvalorizadas, elas não têm remuneração, O ensino também deles lá são mais baixos que os daqui. E lá aqui a gente chama de UBS, lá eles chamam de como se fosse um posto de saúde, E lá tem um médico e 3 enfermeiros para cada 25 mil habitantes. A gente viu isso. E você acha que tem alguma comparação, assim, de lá com aqui, em relação a isso? Então, na questão das médicas, realmente não é algo que eu esperava, por ser ainda um país muito patriarcal, etc. Mas eu me surpreendi bastante, tem mesmo uma grande quantidade de médicos, mas estava bem equilibrado, assim, nos lugares que a gente frequentou. Na questão de remuneração, a gente até fez esse questionamento, como mulher, a gente tem essa curiosidade, e o que foi passado para nós é que elas tinham a mesma remuneração,
No caso, eu acho que, tipo assim, é parecido, a medicina ela é universal, né? Então a gente pode perceber até nos nomes mesmo das doenças, dos medicamentos, os tratamentos são bastante parecidos, mas eu notei que lá eles são muito mais avançados do que a gente pensa. Antes de estar lá, eu também fui com um certo preconceito, né? Que a gente tem informado devido a vídeos, documentários que a gente vê, e eu me surpreendi bastante com a estrutura, com o maquinário que eles têm. E na questão de ingressar na faculdade, eu não acredito nem 1% assim, que o de lá é mais baixo do que aqui. Lá que a gente conversou, o nosso preceptor ele era formado na faculdade pública. Lá eles têm como se fosse um Enem, só que ele funciona tanto para a faculdade privada quanto para as públicas. Todo mundo presta essa prova e de acordo com a classificação que você fica, eu tenho 250 vagas para a faculdade pública. Você vai para a faculdade pública. Você ficou abaixo de 250, você vai para a faculdade particular. É extremamente concorrido, extremamente concorrido. Eu acredito que seja, como é um país muito populoso e as vagas são em pouca quantidade, é muito concorrido, eles estudam muito. E se eu não me engano, eu acho que são 7 anos de formação, alguma coisa assim. Então, a gente esteve lá com médicos que já ganharam prêmios, médicos muito renomados, e eu não creio que haja uma diferença assim de ensino. Tanto que nós tínhamos alguns colegas lá que estavam fazendo o mesmo intercâmbio que nós, só que eram da Guiana Francesa. E aí os próprios médicos falaram que viam uma semelhança assim no ensino da Índia com o ensino do Brasil, mas viam uma discrepância muito grande na questão da Guiana ser um pouco mais abaixo. Então, a gente não tinha entrado no internato ainda, mas já tinha prática, tem prática desde o primeiro período, né? E foi, assim, super enriquecedor. Eu estive no Hospital Sírio-Libanês o ano passado, fui fazer um curso e eu achei muito parecido com os hospitais que a gente esteve lá. É incrível. Você trazendo essa vivência sua lá e falando sobre a formação, ser de qualidade, o que tem de referência lá, o que você entende que você ou vocês aqui, né? Quais são os principais desafios, então, que a Índia consegue enfrentar em relação à saúde? Né? Porque pela parte da educação ficou claro que é bem desenvolvido. E o que você vê de desafio lá para a questão da saúde? Vocês, né? Todo mundo, quem quiser responder. É um país muito populoso, né? Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo quantidade de habitantes. Então, a quantidade de médicos não supre a quantidade de pessoas. Há uma escassez de profissionais, que inclusive são muito bem remunerados, muito melhor do que no Brasil, inclusive. E é pela dificuldade também e pela precariedade, não no ensino das universidades de medicina em si, mas de toda a população ter acesso à educação. Né? A gente percebe pessoas que não são alfabetizadas ainda. Com a empresa que a gente foi com a empresa de voluntariado. Nós encontramos pessoas do mundo inteiro, desde Itália, Estados Unidos, enfim, que vão para lá para poder fazer voluntariado e dar aula para essas crianças que não têm acesso à educação. E a questão de também não ter um sistema único de saúde igual nós temos aqui, Sim. que dificulta o acesso. Dificuldade, né? Lá tem os grandes marajás, você tem locais que valem bilhões, ao mesmo tempo que você tem muitas pessoas passando fome. Então, há uma discrepância muito grande, né, dessa população. Quem tem muito, e quem não tem nada. Então, eu acho que seja esse a maior dificuldade que a Índia enfrenta. Além disso, a gente pode contar também com saneamento básico. É muito precário. Sim. Né? Por exemplo, doenças negligenciais tropicais que nós temos aqui no Brasil, que até então foram erradicadas por aqui, lá ainda tem, né? É comum, né? Igual você tinha conversado com a gente sobre uma experiência que você teve lá, né? De ver o ratinho nadando do seu lado. Gente, o rato. Então, assim, leptospirose. Do meu lado. Né? Então, assim, é uma coisa a se falar, porque o saneamento básico é uma coisa básica. Tem que ter, né? Não pode ficar sem isso, pra gente poder garantir um bom atendimento. Assim como o alto custo no atendimento, né? A gente pode perceber, né, lendo os artigos, conversando com você sobre as práticas, que os pacientes só procuram atendimento quando a coisa tá feia, né? Sim. Só quando tá feio, principalmente quando o sistema é privado. E quando a gente faz um adendo aqui no Brasil, que é o SUS, em teoria, né, ele é lindo. Ele tem tudo para ser um sistema excelente. Mas igual como o grupo do Brasil falou muito bem colocado, a Julice, o que falta é a gestão. É a gestão.
Então, a gente tem que pegar as qualidades desses dois, não é só olhar o ponto negativo, né? A Índia tem um sistema maravilhoso lá, né? Mas a gente tem que trazer também um bom olhar para aqui, né? Para o nosso sistema nacional brasileiro. Com certeza, tanto que lá nós estávamos comprando água para lavar o rosto, para tomar, nada de tomar água da torneira ou filtro, porque é bastante perigoso. Mesmo assim, algumas tiveram problemas gastrointestinais durante a viagem. Assim, acontece de venderem água falsificada também, acontece muito. Mas a gente toma água do Rio Ganges e então, todo mundo aqui intacto, então Povo eu corajoso. acho que não tem nada pior do que isso. E a gente tá vivo. É isso aí. Eu acho que a convidada nossa, né, deixou bem clara essa questão da desigualdade que tem lá na Índia. Você conseguiu perceber, vocês conseguiram identificar alguma questão que o governo consegue implementar? Porque lá é misto, a gente já deixou bem claro, não tem o SUS. E o governo tem alguma política voltada? Vocês conseguiram identificar isso? A gente pôde identificar algumas iniciativas que eles estavam colocando em pauta. Sim. Por exemplo, a expansão da telemedicina. É um avanço, Sim. né? Antigamente, até aqui no Brasil, né? Em todo local do mundo, como que eram os prontuários? Tudo feito à mão, tudo à mão, que trabalho, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem nosso sistema, né? É tudo ditado, né? Então, a telemedicina faz a diferença. E lá, por exemplo, nessas áreas rurais, nessas áreas urbanas, tem uma diferença muito grande, socialmente. Com certeza, o primeiro lugar que vai ter esse desenvolvimento é na área urbana, né? Então, você vai ter a diferença nessa parte precária, essa parte de desigualdade social, né? Além disso, também vai ter a implementação do sistema de informação de saúde eletrônico, né? O aumento do financiamento do setor de saúde. Só que tem uma coisa que eu acho importante, que é igual a gente falou, é dar essa importância para o saneamento básico e da valorização dos profissionais. Como a Maraísa falou muito bem, a gente tem muitas profissionais mulheres lá que não são reconhecidas. Tem mais médicas do que médicos. E os pacientes, né, eu não sei se é um preconceito ainda, se é uma questão cultural, eles preferem, eu vou no médico, homem, como se ele tivesse uma maior, como que eu vou falar? Um melhor conhecimento do que a médica. Sim. Né? Então Eu tem acredito, que ter essa valorização. eu acredito que por ser um país machista ainda também, né? Eles não defendem muitas mulheres e também tem vários casos de abuso que a gente estudou sobre isso, de abusar das médicas também, né? E alguns programas que a Índia que o governo indiano vem lançando programas de saúde rural, que é onde a nossa convidada disse que se você está no centro da cidade, se você está ali na cidade grande, você tem um grande acesso, mas se você está no rural, o seu acesso é pouco, né? Como também programa de vacinação e também programas de doenças não transmissíveis ou então sexualmente transmissíveis também, que o governo está fazendo esses programas, né? Para tentar melhorar a qualidade do acesso à saúde, porque é um país que, querendo ou não, tem uma saúde baixa, um saneamento baixo, né? É que como vocês trouxeram, né, o básico não é feito. Então, Não. é difícil a gente pensar em algo mais avançado quando o básico não é feito. Sim. E isso realmente dificulta o desenvolvimento, né? E tem a diferença da economia também dentro do próprio país, né? Eles atuam lá mais, eu acredito, não tanto na saúde preventiva, igual a gente tem atenção primária, atenção básica aqui. Lá é mais a medicina preventiva mesmo. Como a gente conversou, os pacientes já procuram, assim, pela dificuldade do acesso, pelos valores, quando a doença já está mais agravada. Então, acaba que é uma medicina mais curativa do que preventiva. E também tem a questão de um incentivo que o governo já implementou, porque o trânsito lá ele é caótico, igual a gente vê nos vídeos. É realmente verdade aquilo ali. E acontece muitos acidentes de trânsito todos os dias. Então, é uma das questões que o governo custeia parte do tratamento, que são pacientes provenientes de acidentes de trânsito. Eu vi também que eles têm muito problema com o tempo, com a temperatura, com o ambiente, né? Por exemplo, quando chove demais. E aí aquela água, toda aquela água da chuva transmite doenças. E quando não chove, o tempo é muito seco. Então eles têm problemas respiratórios também, de doenças respiratórias, né?
Então, eu acho que é um combo. Eles enfrentam tudo. Eles enfrentam a desigualdade, enfrentam a temperatura, eles enfrentam gestão, o que não parece muito com... Existem muitas diferenças entre o SUS e a Índia, né? Assim, o SUS a gente enfrenta problema de gestão, de filas grandes, de falta de material básico, que é luva. Mal gerido, né? Isso, assim, não sabe para onde vai por mesmo. Gestão, isso, por ganância, por desvio de dinheiro, por falta de gestão mesmo. Já a Índia não, é mais cultural, mais ambiental, sabe? Sim. Mais social. A questão tem muitos animais vivendo nas ruas também. A gente percebeu. Cabra, as vacas, né, que são deusas lá, porque elas provêm o leite. Se eu não me engano, chama Gai, a deusa vaca. Até por isso, grande parte da Índia é vegetariana. E a gente percebe doenças provenientes desses animais e do lixo, das secreções que eles deixam ali. Macacos também, então febre amarela, raiva humana, que é o que a gente praticamente não vê no Brasil, e lá é comum de acontecer, e é uma doença gravíssima, né? Infelizmente, 99% de chance do paciente é a óbito. E a gente percebe essa diferença, então, e lá eles não têm as 4 estações como a gente tem aqui. Eles têm uma 5ª estação que eles chamam de monções, que é onde acontecem as chuvas. Se você não tem um saneamento básico bem feito, se você não tem uma coleta de lixo bem feita, você tem vários animais deixando dejetos ali na rua. Quando vem aquela chuva, ela carrega tudo isso, e aí a população que está mais marginalizada ali acaba tendo contato com essas doenças. Então, eu acho que seria o principal ponto deles iniciarem, né, um investimento nessa questão. Mas, igual a gente estava falando, por ser um país muito populoso, é muito difícil, dificulta mais ainda. Pelo contexto trago aqui, a principal, talvez, questão de diferença do SUS e do sistema de saúde na Índia seria infraestrutura, as questões básicas, né? Saneamento básico. Vocês podem me falar sobre isso, assim? Sim. O saneamento básico, igual eu estava comentando com as meninas, as coisas básicas lá são muito caras. Então, para você ter acesso à água tratada, a eletricidade lá é caríssima, tanto que na casa que a gente ficou, que é da empresa, né, de voluntariado, a gente se hospedou lá, a gente no chuveiro aquecido, você esquece, economizar, tipo, o mais possível que você conseguir. E a gente percebeu também, viajando para áreas remotas, que essa desigualdade ela é maior ainda. Tanto que o acesso é mais difícil, né? Por serem áreas remotas, o acesso é mais difícil. Tanto que, quando eu conversei, quando as meninas me convidaram, eu até cheguei a comentar com a Vitória. Eu falei assim, vocês querem saber a verdade mesmo do que aconteceu, do que eu vivi lá? Vocês querem saber do ratinho nadando? Vocês querem saber dos animais na rua? Ou a gente vai dar uma floreada? Ela falou assim, não, a gente quer saber como foi mesmo. Mas, independente disso, não deixou de ser uma experiência incrível. Eu imagino que deve ser incomparável com qualquer outra experiência poder ir na Índia e poder vivenciar a saúde lá, né? Porque você não foi só para passear, né? Você foi para vivenciar... Não, o principal intuito foi o medicina, intercâmbio. E nos tempinhos vagos ali, a gente aproveitou, porque lá tem uma das 7 maravilhas do mundo, então a gente não ia perder essa oportunidade. Claro. É uma cultura muito rica e são pessoas muito acolhedoras, muito gentis. Muito. Nós não tivemos problema hora nenhuma por questão de sermos estrangeiros. Claro, sempre respeitando a cultura, a questão das vestimentas, que eles são um pouco mais pudicos, né? Não sei se ainda usa essa palavra. São mais recatados. Então, desde que você respeite aquele local que você está se propondo, as pessoas vão ser muito receptivas. Nos hospitais, o nosso intercâmbio, ele era de observação. A gente foi sabendo que seria um intercâmbio de observação. Mas, a partir do momento que você vai conquistando aquele profissional médico, ele vai abrindo as portas para você. Então, quando você mostra que você tem segurança, que você sabe realmente o que você está falando, que você realmente estudou, eles deixaram a gente participar lá. Então, a gente realmente vivenciou. A gente teve a oportunidade, minha primeira e minha segunda CP foram lá na Índia. Então, foi assim... surreal. São equipes extremamente preparadas, pelo menos nos locais, nos hospitais que a gente passou. O paciente chegava em 5 minutos, a gente tinha uma gasometria. Então, é coisa que aqui é impensável. Equipes bem coordenadas. Claro que a gente vê, assim,
é uma diferença muito grande do que a gente tem aqui, porque lá você tem médicos de chinelo na emergência, coisa que aqui a gente não vê. Biossegurança não tem. A gente vê, assim, desde as ruas, né? Então, mas não deixam de ser profissionais super capacitados. São essas diferenças culturais aí. A gente viu muitas doenças que aqui eu nunca tinha visto, acredito que não vou ver. Doenças diferentes. Assistimos várias cirurgias que eu, particularmente, aqui, eu não sei te falar um hospital que tem. Eu acredito que a gente acompanhou uma hemorroidectomia lá, que é um aparelho que ele só tem lá, ele é produzido lá e ele tem lá. Não sei se todo mundo sabe, mas a Índia, ela provém para o Brasil os insumos para fazer os medicamentos da hanseníase. Então, eles criaram a própria vacina do coronavírus deles lá. A gente saiu daqui na época da pandemia. Aqui no Brasil ainda tinha vários casos. A gente chegou lá, praticamente ninguém falava de coronavírus. A vacinação em rebanho, né? A imunização em rebanho que eles fizeram, mesmo com a população imensa, foi muito eficaz. Então, nos hospitais que nós estávamos, a gente não via casos. A gente assistiu cirurgias 3D. Do mesmo jeito que a gente viu isso, a gente também viu o paciente dando tapa na cara. São extremos, né? Isso. A gente consegue ver com a fala da Alexia que ela viveu extremos lá, né? Tanto na questão de infraestrutura quanto da questão de atendimento. Gente, eu queria agradecer muito o que vocês trouxeram, a disponibilidade da Alexia de ter trago uma vivência, porque eu acho que isso é enriquecedor para qualquer um. Uma coisa é a gente imaginar, estudar a lei, entender, outra coisa é a gente vivenciar o sistema, né? Então, veio uma convidada com propriedade na fala, né, do que viveu, do que falou. E eu quero passar a palavra para vocês, para a gente poder fazer o encerramento aqui desse dia maravilhoso. E, enquanto professora, estou muito feliz com vocês terem abraçado a causa mesmo de estratégia e gestão em saúde. Não é um tema muito abraçado pelos alunos. Eu sei que vocês gostam de assistência, mas ver vocês com esse olhinho brilhando, de ter estudado e trago como que funciona a economia saúde em outro local, de deixar meu coração muito feliz. Quero agradecer vocês pela oportunidade e passo a fala para vocês poderem encerrar. Tá. Eu que agradeço, né? E agradeço também, Alexia, por você ter vindo, porque acho que você abriu a nossa mente em relação à Índia. A gente veio, eu fiz anotações, estudei sobre um sistema de saúde precário, ruim, e você mostrou pra gente que não é tanto assim, né? E eu agradeço, professora, porque foi muito legal sobre isso. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? Eu acho que a gente tentar buscar sair da caixa, né? Do que a gente está acostumado, a gente aprender e olhar além dos nossos horizontes faz total diferença. Sim. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade, né? Por esse trabalho, agradecer a Alexia, a sua disponibilidade por ter vindo aqui conversar com a gente, mesmo que foi só um pouquinho, mas, nossa, falei muito. Já fez total diferença, porque é um sistema que a gente só tem a aprender. E conhecimento bom, a gente compartilha, né? Então, a gente só tem a agradecer a isso, agradecer a quem está nos ouvindo, né, o pessoal da turma e a todo o desempenho. Eu acho que esse projeto é lindo. Muito parabéns pela iniciativa, professora. Maravilhoso. Eu fico muito feliz, de verdade, de ter proposto algo e vocês comprado a causa assim, com tanta verdade, né? E eu acho que vocês e a Alexia têm tanto para trazer que, quem sabe, a gente faz um Saúde pelo Mundo Índia 2. Você linkar e terminar de falar ou de contribuir, o que vocês quiserem, que a gente possa contribuir ainda para o pessoal sobre esse tema tão importante e com a vivência aqui, presente com a gente. Isso foi maravilhoso. Gente, eu estou muito feliz do que a gente está realizando, do que vocês trouxeram, e eu espero que seja um sucesso, que a sua formatura está aí, seja um sucesso, e que a gente possa contribuir e caminhar junto nos próximos semestres, gente. Obrigada, meu povo.